falaram que eu precisava ter, mas não me explicaram como. É difícil quando mandam-se ter alguma coisa, mas não dizem como fazer ou como usar. E a gente vai tentando, com erros e acertos, para ver se uma hora consegue. Eu estou falando sobre fé. Quando eu me converti, disseram que era para que eu tivesse fé. Muita fé. Não pouca fé. Como diz a cacofonia, né? Agora, sem explicarem o que é fé, a gente tenta da nossa maneira. Dizem que fé é fazer força. Então, isso pode gerar outras coisas, menos a solução dos problemas com relação aos quais nós queremos ter fé. Fé é ordenar. Eu ordeno que isso aconteça assim. E não acontece coisa nenhuma, porque isso é uma balela, isso é uma mentira. O próprio Senhor Jesus não ordenou as coisas quando orava ou quando orou. Ele pedia, ele não ordenava. Fé, alguns dizem que é conformar-se com o que tem. Então é mais ou menos assim: Senhor, eu peço, se não der certo, eu já estou entendendo, não precisa nem dar. Apresentar esse tipo de demanda quando nós temos fé é mais ou menos dizer assim: eu creio que não vou receber, então seja feito conforme a minha fé. Já a resposta já está dada. Até que alguém me explicou o que era fé. E esse alguém é o próprio Senhor Jesus. No texto de Marcos, capítulo de número 11, inclusive o irmão José Carlos mandou esse versículo para mim a semana passada. Está lembrado, irmão José Carlos? Gostei tanto que o senhor me telefonou e falou: olha, vá um versículo para o irmão. E esse versículo é maravilhoso. É o versículo do capítulo 11, versículo 24. Veja que quem está falando é o verdadeiro autor da fé. Então ele sabe do que fala. E olha o que ele diz. Aliás, todos nós vamos ler juntos, porque aí fica um coro de palavras. Vamos lá? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Os irmãos, mas bem forte. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A explicação do Senhor não podia ser mais clara. Ele explica da seguinte forma: o que você vai pedir, creia que já recebeu. E então peça, crendo e agradecendo. É mais ou menos como que se eu estivesse antecipando um pedido que fiz ao Senhor. Então eu posso orar e de certa maneira sentir como se aquilo já tivesse sido realizado. Bem, aí nós temos uma bênção e um grande problema. Qual é a bênção? A bênção é que nós podemos viver antecipadamente a alegria da resposta da nossa oração. E isso faz com que o coração alegre aformoseie o rosto. Mas por outro lado, também pode nos levar à petulância de achar que a nossa fé é soberana sobre todas as coisas e que se eu imaginar e se eu pensar, aquilo vai acontecer. Por exemplo, se eu pensar: Senhor, eu quero ser bonitão como um jovem rapaz de 18 anos, eu vou poder ficar aqui pensando a vida inteira. Isso não vai acontecer. Senhor, eu quero ser o presidente da república. Isso não vai acontecer.
E não encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo este comportamento de que algo tem que acontecer pura e simplesmente porque eu criei. Mas encontramos na palavra de Deus o que está escrito sobre orar e não esmorecer naquilo que estou pedindo. Jesus citou duas parábolas a respeito disso. Uma, ele falou de um juiz iníquo que recebia uma viúva toda hora, batendo na sua porta, dizendo: juiz, faze-me justiça. E diz o Senhor Jesus que aquele juiz era iníquo, mas para se livrar daquela mulher, ele enfim atendeu a demanda dela. E Cristo diz assim: se ele que era um ímpio atendeu a demanda dela, quanto mais aqueles que clamam noite e dia para o Pai Celestial. E ele disse uma outra parábola, que ele dizia que o vizinho chegou a hora inoportuna na casa da pessoa, a pessoa não tinha o que dar de comer, então foi até a casa do vizinho dizer: vizinho, me arrume alguma coisa. Mas já era de noite, estavam todos deitados, a porta era difícil de se abrir, porque as pessoas deitavam todas, impedindo o acesso. Diz: volte amanhã, porque hoje já não dá mais. Mas ele foi de tal insistência que aquele vizinho teve que atendê-lo, senão não dormiria a madrugada inteira. E Jesus disse: orem e não esmoreçam. Como a gente pode harmonizar a fé que consegue e às vezes um não do Senhor? Eu fui pastor da Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel por 22 anos. Quando começamos a ceia do Senhor, não era bonitinha assim, com esses elementos aqui. O nosso copinho de ceia era um copo plástico de café. E o nosso pão, o nosso cálice, o que tinha dentro, nós não tínhamos suco de uva, nós tínhamos uma fanta uva. E o pão, não tinha pão novo, só tinha um pão doce, já usado naquela casa. Foi a primeira ceia do Senhor que tivemos, com um pão doce e copinhos plásticos. Naquele dia eu disse: irmãos, um dia nós vamos ter um templo, um terreno, estacionamento, e Deus vai nos abençoar. Eu creio piamente nisto. Os anos passaram, as dificuldades aumentaram, as tristezas vieram, mas aquele desejo intenso e aquela convicção de que teríamos esta vitória e esta bênção não saíram do coração. Bem, foram 22 anos de espera, 22 anos de lutas e 22 anos juntando centavo por centavo. Deus deu um terreno de 630 metros quadrados, uma capela para 150 pessoas, batistério, salão de festas para 150 pessoas, cozinha, gabinete pastoral, apartamento pastoral, berçário e bastante vagas de estacionamento. E as pessoas podem olhar ali e dizer: foi Deus quem deu, porque não havia um tostão furado para realizar aquilo. A irmã Esmeralda, membro da igreja de Boas Novas, tinha um problema muito sério na garganta, a sua traqueia fechada e totalmente deformada, e os pulmões colados. E ela fez uma cirurgia, abriu a traqueia, colocou aquele cano, e depois teve que colocar outra cânula, e todos os médicos disseram: esta mulher não volta mais a falar. As cordas vocais estavam lá, mas a situação dela era tão difícil que era inimaginável que esta mulher pudesse voltar a falar. Um pouco antes dela fazer essa cirurgia, eu cantei com ela. Eram 100 ovelhas, divino companheiro, e nós filmamos aquela gravação, e ficou como uma reminiscência de um tempo em que ela falava. Ela operou, colocou 2 cânulas, e era horroroso escutá-la tentando falar e só sair. E ela, em todos os balbucios dela, ela dizia: eu vou voltar a falar, eu vou voltar
Faz 4 meses que essa mulher voltou a falar. Longe de qualquer perspectiva humana, esta mulher tirou a cânula segunda, que impedia as suas cordas vocais, que estavam todas infeccionadas. Tirou, e hoje esta mulher está falando, e ela disse: eu ainda vou cantar de dupla com o irmão outra vez. Meus irmãos, fé é sentir por antecipação aquilo que ainda não existe. E nós, como crentes, temos direito de ter fé, de crer, de esperar o melhor, de aguardar na graça do Senhor, mas cumprir os seus mandamentos, porque Deus ouve a oração de quem guarda os seus mandamentos. Quem não guarda os seus mandamentos, diz João apóstolo na sua primeira carta, não é ouvido por Deus, não tem a resposta das suas orações. Eu pedi 3 coisas a Deus em termos pessoais. 2 daquelas coisas aconteceram rapidamente, mas uma demorou a acontecer e eu entreguei-a nas mãos de Deus. Eu estava pastoreando num lugar e eu disse assim: Senhor, eu gostaria tanto de pastorear na cidade de Osasco. Eu tinha muitos amigos em Osasco. E de repente, do nada, apareceram 2 convites em Osasco para eu escolher qual dos 2 aceitar. E fui para Osasco pastorear. Deus me atendeu. Segunda coisa, eu pedi: Deus, eu nunca voei. Eu gostaria tanto um dia de voar, não com asas assim, não, um avião, claro, não como o homem-bala, né? Mas um avião. Os voos não eram populares, etc. E eu também não tinha a menor coragem de entrar no avião. E de repente, quando fui para Osasco, teve a Aliança Batista Mundial, e Osasco ia mandar um ônibus para lá, e a igreja que eu pastoreava quis que o pastor fosse e pagou lá para o pastoreio. Eu falei: vou. Aí de repente, no meio do combinado, a empresa de ônibus negou, e aí nos procuraram dizendo: olha, não vai dar para ir de ônibus. Eu falei: tá bom, então não vou. Disse: não, vai de avião. Disse: oh, pelo amor de Deus. De avião? É, de avião. Aí eu lembrei que eu tinha pedido a Deus. E aí, com muita dificuldade, eu entrei no avião. Era para ir para Buenos Aires, na Argentina. E foi um pastor querido, aquele que reclamou que eu não passeava mais com ele, lembra, no dia da minha posse? Ele e a mulher dele foram comigo, porque também eram da mesma região. Eu falei assim: o senhor senta aqui, a senhora senta aqui, e eu vou apertar o braço de vocês na hora que subir, que eu estou morrendo de medo. Aí quando o avião, era aqueles grandões, né, foi subindo, ainda era da Transbrasil, né, nem existe mais. Aí quando ele subiu, eu disse: segura, Jesus. E lá fui eu voando, né? E voei. Mas eu fiz também um terceiro pedido. Eu disse: Senhor, dá-me uma esposa. Eu era pastor solteiro, já de longa data. E até fiz minhas tentativas, mas essas tentativas foram frustrantes. E eu não me casava. Então eu cheguei à conclusão de que a minha fé, ela vai até onde a soberania de Deus permite. Aonde a soberania de Deus não permite, Ele me convence de que a vontade dEle é melhor para mim. Então, quando minha mãe faleceu em 2005 e eu não era casado, eu não tinha perspectiva nenhuma de me casar, eu fiz uma oração e eu disse: Senhor, eu abro mão do meu desejo de me casar, eu vou te seguir solteiro, segundo a tua vontade, eu vou até o fim assim, eu quero glorificar o teu nome. Em 2006, convidado para um acampamento de carnaval da Igreja Batista Central do Tremembé, eu fui o preletor, preguei. 20 dias depois, os jovens do Tremembé vieram conhecer a Boas Novas, e entre estes jovens estava essa japonesa.
E essa japonesa olhou um piano sem pianista, um órgão sem organista, e disse: eu sou organista, eu poderia ajudá-los por 3 meses, mas eu preciso de carona. Eu disse: onde você mora? Eu moro em Santana. Eu disse: não tem problema, eu te pego no metrô e nós vamos até Osasco, tranquilamente. Carona vai, carona vem. Ela hoje é a minha amada e querida esposa. Amém. Deus poderia me manter solteiro até o fim? Sim. E seria a sua vontade boa, agradável e perfeita. Como aconteceu com relação à minha saudosa mamãe. Se havia algo que eu tinha fé, é que a minha mãe, que estava na UTI, em coma profundo, com o sangue coalhado, prestes a morrer, é que Deus poderia tocar nela e levantá-la daquela cama. E como eu criei, como eu esperei que a minha mãe se levantasse, como eu ansiava por uma notícia na porta da UTI dizendo: sua mãe está melhor. E eu ouvi essa notícia, ela deu uma melhoradinha. E para quem crê, uma melhoradinha é a cura já. Quando chegava à tarde, ela piorou. De manhã melhorou, de tarde piorou. 16 dias. E aí meu irmão e eu, sentados na lanchonete da Beneficência Portuguesa, chegamos à seguinte conclusão: estamos orando errado. Se Deus quer fechar a biografia de nossa mãe da forma com que ela viveu, nós não temos direito de vir e turbar os propósitos e os planos do Senhor. Senhor, se for de tua vontade, leva a nossa mãe. E aí fomos embora para casa pela Avenida Paulista. De repente me deu um desespero, disse: Daniel, volta. Mas por que? Volta, Daniel, agora é hora de voltar, vamos voltar. Ele sem entender nada, e eu também. Quando subimos, o médico disse: que bom que vocês voltaram, ela está tentando morrer e não consegue. Vai e volta, vai e volta. Eu cheguei ao pé do ouvido da minha mãe e disse: mãe querida, a senhora já cumpriu a sua missão. A senhora criou 2 homens de valor. A senhora viveu a fé, foi esposa virtuosa, foi crente dedicada. Se Jesus a chama, mamãe, vá com Deus, em breve eu irei também. E o coração dela, que estava 50, foi para 45, 40, 35. Eu saí para que outros familiares entrassem, que estavam por ali também. E mamãe partiu naquela tarde. A minha fé foi contemplada não com a minha escolha, que é uma escolha limitada e uma escolha que só vê o momento atual. O que eu faço, não sabes agora, entenderás depois. Mas isto não turbou o que o Senhor Jesus diz em relação ao normal. Ao normal, eu tenho, com a graça de Deus, o direito e o dever de viver feliz, ereto e cheio de esperança. Eu não semeio a minha lavoura para que o bicho coma. Eu não semeio a minha horta para não colher dela. Eu tenho que orar e crer e confiar no Senhor. E quando o Senhor não der o que eu peço, é porque o que Ele tem é muito melhor do que eu queria. Deus é assim. Ele cuida de nós e nos convence sobre a melhor vontade. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne por causa da excelência das revelações que recebera do Senhor. E esse espinho na carne, não adianta pensarmos no que fosse, porque não vamos concluir absolutamente nada, mas era algo que incomodava. O irmão já teve um estrepe na mão? É bom ou é ruim? Horrível, né? Aquele estrepe incomodando. Ou quando o irmão anda no meio do mato e enche de carrapicho a sua perna. É bom? Não, não é. O apóstolo Paulo disse: a minha vida está como uma perna de carrapicho. A minha vida está com a mão cheia de estrepe. E eu pedi: Senhor, tira esse espinho de mim. Se tinha alguém que tinha poder de oração, era Paulo. Era ou não era? Um homem que orava e Deus curava.
Orava e Deus ressuscitava. Orava e Deus respondia. Mas para este momento específico, o que foi que ele disse? O que o Senhor disse para ele? Não, Paulo, a minha graça te basta. E sabe, ele disse, então com alegria eu enfrentarei as minhas fraquezas. E sabe qual foi o propósito de Deus? É que 2000 anos depois que ele tinha esse espinho na carne, este espinho estivesse nos ajudando hoje a crermos no Senhor Todo-Poderoso, que tem poder no céu e na terra, e que tudo faz perfeito a seu tempo. Por isso, meu irmão, seja alguém cheio de fé, cheio de esperança. Quando o seu dia começa, dê um sorriso e diga, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Diga a Deus, obrigado Senhor, os meus olhos veem. Obrigado Senhor, os meus ouvidos escutam. Obrigado Senhor, os meus pés caminham. Obrigado Senhor, eu estou vivo e quero ser uma bênção nas tuas mãos. Vou tomar um ônibus, vou andar de carro ou vou a pé. Obrigado Senhor pela proteção que terei ao longo de todo o caminho. Vou enfrentar o pagamento das contas. Obrigado Senhor, porque não me faltarão os recursos necessários, tanto para trabalhar, quanto para pagar as minhas necessidades. Se andarmos assim, irmãos, teremos fé. Fé nos desafios que Deus coloca na nossa vida. Fé nos desafios da igreja. Sonhamos tanto com a construção, sonhamos tanto com um templo maior, sonhamos tanto com estacionamentos, sonhamos tanto com uma igreja de número maior de membros. É hora de olharmos para os sonhos, não como coisas distantes, mas dizer, Senhor, eis-me aqui, o que devo fazer para ser um vaso de bênçãos nas tuas mãos? Sonhamos com uma família feliz, é hora de dizer, Senhor, o que devo fazer para que a minha família seja mais feliz? Qual a minha contribuição? Sonhamos com uma vida financeira melhor, Senhor, em que devo trabalhar, ou no que devo investir, para que eu possa ter recursos maiores, tanto para mim, quanto para repartir com os meus irmãos e com a obra do Senhor. Fé. Se eu orar, sentindo que vou receber, Deus dará. Eu não acreditava muito que seria pai pela terceira vez, mas a minha esposa acreditava. Lindo, Deus vai dar. Ela me chama de lindo, é um problema ótimo dela. Lindo, Deus vai nos dar o terceiro filho. Eu disse, mas você já não está satisfeito com esses? Estou, mas eu quero mais um. Eu também quero, mas querer não é poder. Eu sou um idoso. Você casou com um idoso. Não, mas o Senhor não é idoso. Amém. E de repente, ela entra no meu escritório e estamos conversando. Ela diz, lindo, o terceiro presente está a caminho. Eu olhei para ela, o quê? Eu estou grávida outra vez. Graça de Deus. Isto não significa que quem não tem filhos não é abençoado por Deus. Isto não significa que quem tem 5 filhos não seja abençoado por Deus. Isto significa que Deus tem um plano para a sua vida e cabe a você descobrir pela fé qual é o plano de Deus para a sua existência. Qual é o propósito de Deus para a sua existência? O propósito de Deus dentro da sua casa, o propósito de Deus na sua empresa, o propósito de Deus na sua vizinhança, o propósito de Deus dentro da sua igreja. Viver por fé, entusiasmado, animado. Às vezes as pessoas não recebem Jesus no coração porque dizem, para viver cabisbaixo e cheio de problema como ele, Deus me livre de ser crente. Nós somos os anti-evangelistas. Mas se nós expressarmos uma fé viva, de quem está resolvido na vida,
Um dia as pessoas podem dizer: eu queria tanto ter esta sua fé. E você pode sentar com esta pessoa e dizer: então tenha agora, eu vou te ajudar a confessar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Irmãos, se eu orar crendo que já recebi, então eu receberei. Então eu vou orar crendo que os irmãos, ao fim deste culto, serão pessoas muito mais cheias de fé do que quando entraram. Eu vou orar para que as pessoas da internet, quanto nós temos aqui na internet, Luiz? 11 pessoas. Estes 11 que estão aí, depois da transmissão do culto, sejam pessoas muito mais cheias de fé. Mas lembrem-se, meus irmãos, para Deus atender às nossas orações, nós não podemos abrigar o pecado na nossa vida. Se você for servir, hoje eu fui tão bem recebido na casa do irmão Everaldo, nos colocaram suco à mesa. A senhora me deu um copo limpo ou um copo sujo para eu beber, irmã Elaine? Por quê? A senhora não pegou um copo sujo, cheio de crosta, lá na pia para me dar para servir? Porque a senhora gosta de mim, né? Porque não se serve uma coisa boa num copo sujo. Assim Deus também não enche da sua graça uma vida que abriga a sujeira, o pecado, as coisas escondidas. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta